Bem, pessoal, vocês já ouviram falar em síndrome de Tourette? Ou alguns falam Tourette ou Tourette, né? Mas fala-se Tourette, não é mesmo, doutora? Isso. Então, nós estamos conversando aqui com a doutora Ionara e ela vai falar um pouco pra gente sobre essa síndrome. Sobre o que é essa síndrome. Tudo tranquilo, tudo certo, doutora Ionara? Tudo tranquilo. Então tá certo. Fala um pouco então pra gente dessa síndrome, o que quer dizer, o que é o Tourette? O Tourette, ele é a gente diz que ele acaba sendo um comportamento no neurodesenvolvimento, tá? Então, ele é neurológico mesmo e ele começa a ter tiques. A pessoa, ela começa normalmente na infância, entre 5 a 10 anos, começa a aparecer os sintomas e a pessoa, ela tem tiques motores, às vezes vários tiques motores. O que são esses tiques? Às vezes ela começa a piscar, às vezes é com a boca, às vezes é com o ombro, às vezes ela, faz alguns tiques assim involuntários. É algo que muitas vezes não tem o controle, é involuntário mesmo, tá? Muitas vezes não, é involuntário. Então precisa ter os tiques motores, que são os principais, e pelo menos um tique vocal, tá? Antes se achava que somente esses tiques vocais seriam na fala, que falava palavrões, tá? E a gente vê na prática que é raro aqueles que falam palavrões. É um ou outro que vai falar palavrões involuntários. É uma coisa, desculpe te interromper, é uma coisa mais extrema mesmo, aquela coisa dos palavrões, tá, né? Isso. Mas tem pessoas que vão ter tiques vocais, tá? Do que, né? Ou, assim, dá um grito de uma hora para outra, né? E aí vai fazer um tique vocal, né? Que pelo menos um tipo de tique vocal e com vários tiques motores, tá? E aí, isso tudo, como é no neurodesenvolvimento, não é, muitos falam assim, é mania da pessoa, né? Cacuete. Falavam muito disso, né? Tem um cacuete de piscar, um cacuete de mexer a mão à toa. Isso mesmo. E a gente precisa, porque existe o tique normal, tá? Que ele vai acontecer e que às vezes vai desaparecer até em um ano ali, ele desaparece naturalmente, que é próprio do neurodesenvolvimento da pessoa, tá? Só que se isso permanece e começa a prejudicar, aí a questão ela vai para o Tourette, porque ele precisa estar pelo menos um ano isso estar acontecendo, tanto os tiques motores e tem que ter pelo menos vocal, né? E a gente vai perceber que o estado emocional interfere muito, que dependendo de como está emocionalmente, a ansiedade, né? Às vezes ele está muito relacionado com o TDAH, né? Pessoas com TDAH ou com a questão de uma síndrome, um transtorno de ansiedade, eles podem desenvolver essa síndrome de Tourette, porque ela vai ficar mais emocionalmente instável toda vez que se sentir pressionado ou ansioso, isso pode piorar os sintomas. Então, sempre a questão emocional, ela tá muito interligada com essa síndrome. E aí a gente precisa trabalhar essas questões emocionais para que consiga controlar, porque quanto mais estável emocionalmente, mais controle vai ter desses tiques, e quanto mais a pessoa ficar nervosa, mais ela se preocupar com isso, pior vai ficando os tiques dela. Aquela coisa, né, doutora? Quanto mais você lembra do problema, mais o problema aparece, né? E principalmente, às vezes, a família começa assim, para de piscar, para de se mexer, de se torcer. De se torcer, para de fazer essas coisas, e aí a pessoa fica mais ansiosa ainda, e aí começa ainda mais, tá? Porque a gente tem que aparecer entre 5 a 10 anos já o início, né? Então, são crianças pequenas, e que aí a família, ela precisa ter condições emocionais para não focar nisso, né?
tentar deixar que a criança ela se sinta mais à vontade, né? Para que ela veja o que está acontecendo, se está muito ansiosa, o que está acontecendo. E se isso permanecer, aí é muito importante que vá num psicólogo, né? Para tentar amenizar todos esses sintomas e, às vezes, fechar o diagnóstico. Né? E aí, fechando o diagnóstico, às vezes é necessário medicação, quando é mais forte, quando é mais grave, né? E às vezes só com a psicoterapia já ajuda a controlar bastante os sintomas desses tiques motores e verbais ali, porque atrapalha muito, que nem eu tenho um paciente adulto que ele tem, né? E ele, toda vez que ele fica mais assim, que ele é um assunto que ele gosta de falar, né? Ou quando ele tem os tiques nas mãos, tá? E também, às vezes, os tiques vocais, que daí ele fala que às vezes está trabalhando, ele dá um grito. Tá? Então, assim... Se empolgou? Assim, daí de repente ele dá um grito, daí as pessoas acham meio estranho, né? Ele percebe que ele gritou, né? E aí volta pro trabalho, faz as coisas, mas isso né, essa síndrome de Tourette, que quando ele está melhor emocionalmente, ele tem um controle melhor. Quando ele está mais ansioso ali, ele vai apresentar mais os tiques. E tem pessoas que a gente conhece, né, que tem muitos tiques, principalmente de piscar, né? E que daí vai estar conversando e vai estar piscando o tempo todo ali. Não é uma piscada que nem nós, né? Lá de vez em quando que a gente nem percebe que está piscando. A pessoa, ela tá o tempo todo piscando. Ou ela tá, né, puxando, ela tá conversando e tá puxando, né? Então, assim, e aí também tem alguns tiques. No Tourette tem que ter pelo menos um tique vocal junto, não só os motores, senão é só um tique, né? Aí não é síndrome de Tourette. Tourette, ele precisa ter o motor, pode ter vários motores, mas pelo menos um vocal. Mesmo que seja, né, doutora, só esse grito. Só o grito. Né? Mas é um... É o vocal. É um vocal. Tá? Ou aquele... Também... Né? Também pode ser. Daí a pessoa, né, ela tá falando... ela vai fazer ali... É vocal também, tá? Uhum. Ou tá falando e sempre vai falar aquela palavra no meio da frase. Às vezes, assim, sem contexto, aquela palavra. Perdida aquela palavra. Ou palavrões mesmo, né? Tá conversando e seu idiota, né? E assim aí, vai. Daí a outra pessoa e continua a conversa e muitas vezes ela nem percebe que tá falando que saiu ali, aquela palavra. Sabe? Ou, só... né? Só não sei o quê, e vai falar palavrões ali, e daí todo mundo fica estranhando, né? Tem, eu acho que um famoso que ele tem de falar palavrões. Ele tá entrevistando, ele é um entrevistador, ele tá, inclusive, ele fala, e ele tem essa síndrome de Tourette. Para ele, com certeza, um pouco mais fácil, porque as pessoas sabem que ele tem e vão ignorar, não vai passar batido, vai virar graça, né? Mas para quem tem mesmo, no cotidiano, no dia a dia, deve ser bem complexo, né, Bem doutora? complexo, porque ele pode perder o emprego, ele pode apanhar, às vezes, depende do lugar que está. Então, começa a ter muitos problemas e aí a questão emocional interfere muito, porque a pessoa começa a não querer ter muito contatos com outras pessoas, porque todo mundo vai perceber, começa a se sentir inferior por causa disso, começa a se isolar e aí começa a ter outras dificuldades emocionais e aí, às vezes, uma depressão, isolamento social e aí, às vezes, não consegue nem trabalhar, tem que trabalhar mais remotamente, né? Mais isolado, mais sozinho e aí a pessoa, ela se sente muito mal e aí o risco, né? Das doenças mentais piorarem tudo. De evoluir, né? É outra coisa até. Isso, e aí a gente precisa cuidar, porque tratando emocionalmente, não é que a questão emocional é que causa, mas ela está muito ligada a isso, piora os sintomas. Então, a gente precisa trabalhar a autorregulação, né? Para que a pessoa, ela consiga se acalmar, né? Perceber que está mais ansiosa, se acalmar e aí conseguir lidar com esses tiques, porque é algo que incomoda bastante. E tem a medicação também, se for mais grave, que ajuda, né? A controlar os tiques. Se chegar num ponto de precisar entrar com medicação, também tem. Também, né? Ajuda. Também tem. Tá certo. Uma última pergunta, doutora. É assim, comum
por exemplo, aqui no interior, nós temos bastante casos assim, não temos? Não é muito comum, tá? Mas tem bastante, né? A questão é que muitas pessoas não têm o diagnóstico, porque não é uma doença, uma síndrome, né? Que é muito conhecida. Então, as pessoas acham que é só uma mania, né? Que é o jeito da pessoa, né? Um cacoete, né? Algo assim, e não sabe que é uma síndrome de Tourette. Então, falta o diagnóstico. Mas nós temos bastante, assim, não é com muita frequência, não é assim, porque muitas vezes a criança, ela começa e é uma fase da vida e passa. Por isso que eu digo, tem que estar mais de um ano, né? Se aí for uma síndrome de Tourette, ela vai ter para a vida adulta, que nem esse paciente meu é adulto. Né? Uhum. E não teve o diagnóstico na infância, né? Nunca ninguém falou sobre isso para ele, né? Ele veio para terapia por outro motivo e aí que nós começamos a perceber e aí foi diagnosticado como síndrome de Tourette, né? Crianças também, eu já atendi várias também com síndrome de Tourette, mas daí normalmente quando tem a questão vocal, vai para fono também, às vezes vai primeiro na fono, daí a fono acaba encaminhando, né, para terapia, às vezes vai comigo, né? A gente encaminha também. Então, assim, para que possa realmente ter um diagnóstico e a gente precisa, por isso esse quadro ele é tão importante, das pessoas acabarem tendo vamos dizer assim, entender o que são as doenças, né, mentais, as doenças neurológicas também, né, as questões que a gente, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós conseguimos ajudar e não a piorar o quadro, que nem se os pais, eles ficam falando o tempo todo para a criança, corrigindo, aquilo dá mais ansiedade e piora os sintomas. Então, quanto mais conhecimento, mais a gente fazer de conta que não está acontecendo, e aí conversar, deixar a criança mais tranquila, falar que isso acontece mesmo, e se piorar, levar para um atendimento psicológico, isso vai ajudar, né? E não vai fazer com que os sintomas piorem e aí o quadro piore. Então, quanto mais conhecimento sobre as coisas, mais fácil o tratamento, mais fácil a pessoa melhorar e possa ter uma vida tranquila, porque isso atrapalha muito as pessoas. Ah, com certeza, né, doutora? Com certeza vai atrapalhar bastante, né? Uhum. Acho que principalmente até essa questão da fala, quando chega nesse ponto do palavrão e tal, né? A coisa complica. Muito bem, entendemos um pouco mais, então, sobre a síndrome de Tourette, né? E observem, gente, se vocês tiverem algo assim ou parecido, ou que for persistente, né? Durar mais tempo em casa, encaminhem, procurem ajuda, porque é muito importante. Doutora Ionara, muito obrigado pela tua presença, certo? E até a semana que vem. Até semana que vem.